Olá, talvez você, do outro lado da tela, já tenha ouvido falar da minissérie de TV da Netflix, A Vida e História de Madam C.J. Walker, que conta a história da primeira mulher negra estadunidense a se tornar milionária a partir de um sistema self-made, que consiste em empreender por conta própria em busca de criar uma nova empresa, serviço ou produto. It's time to tell my story. A série é baseada na história real da Madame Walker, uma mulher afro-americana vinda de uma comunidade marginalizada. O contexto dos Estados Unidos no final dos anos 1800 e início dos anos 1900 era hostil no que se tratava da aceitação da população e cultura negra pelos brancos, principalmente quando falamos da comunidade feminina negra. Foi nessa época que Madam passou a desenvolver na cozinha de sua casa produtos para cabelo crespo, buscando aumentar a autoestima de mulheres negras a partir da aproximação dos padrões estéticos brancos impostos naquele período. Seus produtos também tinham o poder de atenuar a perda capilar, problema frequente na população de classes mais baixas devido ao difícil acesso ao saneamento básico. A partir disso, seu produto ficou conhecido como Wonderful Hair Grower, ou como traduzido para o português pela minissérie, Maravilhoso Elixir Capilar. Ao longo do tempo, o negócio de Madam foi crescendo, chegando ao auge quando inaugurou-se a Walker Manufacturing Company, uma empresa oficializada que fabricava e vendia os produtos para todo o país. Madam C.J. Walker foi uma grande pioneira no mercado de produtos para cabelo afro, o qual era escasso ou inacessível para a grande maioria da comunidade negra. O desenvolvimento de formulações que levassem minimamente em consideração as especificidades do cabelo crespo e a autoestima da mulher negra foi algo novo para o contexto em que Madam estava inserida, o que justifica o grande sucesso da marca em um mercado de alta demanda e pouca oferta. Além disso, a comunicação visual e verbal desenvolvida por Madam e seu marido, que era publicitário, buscava acentuar a imagem de mulheres negras diversas, tanto que a própria Madam foi figura principal de inúmeros anúncios da marca. Tal elemento traz à tona parte da luta de Madam, já que sua aparência era considerada fora dos padrões estéticos e indigna de reafirmação. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Assim, se algo é indigno de reafirmação, por que reafirmá-lo ou torná-lo mais belo, se não há beleza para acentuar? Essa visão desprezível consolidada por muito tempo na estrutura social foi e é responsável pela falta de estudos do cabelo afro e de suas particularidades, gerando opções limitadas de produtos de beleza específicos que reafirmassem os cachos, em vez de tentar domá-los como muitas marcas colocavam. Para reforçar a importância dessa pauta, você, que está assistindo, pode iniciar uma jornada para entender melhor a estrutura dos cabelos, a química envolvida neles e como o cabelo crespo se diferencia dos outros tipos de cabelo. Vamos lá? Primeiramente, precisamos entender o que é o cabelo. O cabelo é um tecido do corpo humano, o qual é produto do folículo piloso, que é encarregado pela produção e crescimento do fio de cabelo. Esse folículo é uma espécie de bolsa com diversas células vivas que fazem esse importante papel para o desenvolvimento do cabelo como um todo. Dependendo do seu formato, o qual é determinado geneticamente, o cabelo assume diversas formas: liso, ondulado, cacheado e crespo. No entanto, a forma do cabelo ainda pode ser dividida em 3 grandes grupos, determinados pela etnia: asiático, afro e caucasiano. O objetivo deste vídeo, como visto, é entender as particularidades do cabelo afro. Falando da anatomia capilar, é possível separar o fio de cabelo em 3 partes principais. A primeira camada, a camada mais externa, é a cutícula, formada por diversas células queratinizadas que ficam sobrepostas, formando uma espécie de escama. Ela tem o papel de proteger o fio de agressões físicas e químicas. Dado que o cabelo é, na verdade, um tecido morto, caso a cutícula seja danificada, não há como reverter o processo. Isso acontece pois processos como escovas progressivas ou definitivas e até mesmo a descoloração do cabelo podem acarretar na perda dos lípidos que revestem o fio, responsáveis pela lubrificação externa do cabelo e, consequentemente, da hidratação. A segunda camada é o córtex, que, por sua vez, define a textura, a elasticidade e a cor do cabelo. Dado que a cutícula é transparente, a melanina que dá origem à cor presente nessa camada é visível. Além disso, essa camada compõe cerca de 80% da massa do cabelo e é constituída por filamentos de queratina. A queratina é uma proteína fibrosa, por isso o fio de cabelo também pode ser chamado de fibra capilar. Ela é constituída por uma sequência de aminoácidos ligados uns aos outros. Assim, entendendo melhor a química da estrutura do córtex,
Pode-se dizer que esses filamentos, como é possível observar na imagem, são envoltos por proteínas associadas à queratina, denominadas CAP. Tais proteínas se conectam a partir de pontes de disulfeto e de hidrogênio, que ficam entre os grupamentos de seus aminoácidos constituintes, formando a rede que envolve os filamentos de queratina. A imagem mostra exemplos de uma ligação de sulfeto e uma ligação de hidrogênio. Tais filamentos são formados especificamente por alfa-queratina. No cabelo, sua estrutura tem o formato de duas hélices entrelaçadas, como se fossem duas cordas interconectadas em espiral, o que confere força ao fio de cabelo. Por fim, a terceira camada, e a mais interna, é a medula, constituída por uma coluna de células queratinizadas. Ainda que as camadas anteriores estejam presentes em todos os tipos de cabelo, a medula em particular pode não ser encontrada no cabelo de algumas pessoas, formando uma região oca no fio. Agora que você pode compreender melhor a estrutura geral de um fio de cabelo, é possível explorar quais são as particularidades do cabelo crespo que fazem com que trabalhos como o de Madam C.J. Walker sejam tão importantes. Relembrando, foi visto anteriormente que os cabelos podem ser classificados conforme a etnia. O cabelo asiático possui um fio redondo. O caucasiano, por sua vez, possui um fio levemente achatado em relação ao asiático. E, por fim, o fio afro possui um eixo mais longo e uma forma de elipse achatada. Ainda que esse eixo seja mais longo, seu tamanho ou diâmetro pode variar conforme a região do fio. Nos pontos de tração, onde o fio passa de uma curva para outra, o diâmetro é menor, como é possível ver na imagem. Esse fator deve ser considerado no desenvolvimento de produtos para cabelo com curvaturas em geral, já que nessas regiões o fio pode quebrar mais facilmente quando manipulado, em especial do cabelo afro, que é formado por cachos de ângulos pequenos. O formato dos fios também pode influenciar no aspecto dos cabelos. Logo, como visto antes, os lipídios fazem o revestimento do fio de cabelo. A origem deles, em qualquer tipo de cabelo, vem das glândulas sebáceas, que se localizam ao lado da haste capilar. Tais glândulas produzem o famoso sebo, composto por esses lipídios. Conforme a quantidade de sebo espalhada pelo fio, o cabelo pode ficar com aspecto oleoso ou seco. No caso dos cabelos com curvatura, a distribuição do sebo ao longo do fio é mais lenta, considerando que as curvas dificultam a caminhada dele, trazendo um aspecto mais seco ao cabelo, principalmente nas pontas. Por outro lado, em cabelos sem curvatura acentuada, como caucasianos e asiáticos, o sebo se distribui de maneira uniforme. No entanto, isso pode acarretar em uma aparência oleosa ao longo do tempo. Os lipídios estão presentes no interior do fio de cabelo, e da mesma forma que lubrificam o exterior do fio, auxiliam na hidratação mais profunda do cabelo. Uma curiosidade é que a hidratação só pode ocorrer naturalmente. Sim, os produtos que se dizem hidratantes são, na verdade, umectantes, ou seja, eles apenas aumentam a capacidade dos lipídios de reter a umidade e, consequentemente, hidratar o cabelo. Mas, por mais que esses lipídios sejam essenciais para a hidratação, existe um pequeno grande detalhe. Eles são hidrofóbicos, ou seja, são apolares e repelem a água, que é o elemento-chave do processo hidratante. Eu sei, pode parecer contraditório, porém, o que permite que os lipídios mantenham a hidratação da fibra capilar são as ligações insaturadas, nas quais a retenção de umidade é possível através de atração eletrostática. Dito isso, quanto mais lipídios um cabelo possui, menor a retenção de umidade e maior será a necessidade de agentes umectantes nos cosméticos capilares e, do contrário, com menos lipídios, maior a retenção de umidade e maior a necessidade de agentes que reduzam a oleosidade do cabelo. Cabelos afro possuem mais lipídios, logo, necessitam de formulações com maior poder de umectação, ou, como dito popularmente, hidratação. Já cabelos asiáticos e caucasianos possuem menos lipídios, logo, necessitam de formulações que façam o controle da oleosidade. Falando da textura e classificação dos fios, vimos que os cabelos podem ser classificados pela própria etnia. No entanto, aqui no Brasil essa classificação específica não é viável, já que a miscigenação de inúmeras etnias gerou cabelos com texturas diversas e até mesmo fios com mais de um tipo de textura. Apesar disso, uma classificação muito popularizada no país a partir da década de 2010 é o sistema de André Walker, que levou em consideração a textura e curvatura para diferenciar os fios. Nesse sistema existem os cabelos lisos, que correspondem ao número 1, ondulados, que correspondem ao número 2, cacheados, que correspondem ao número 3, e crespos, que correspondem ao número 4. Dentro de cada tipo existem mais 2 ou 3 subcategorias.
O tipo 1 e 2 possui as subcategorias A, B e C, e o tipo 3 e 4 possui as subcategorias A e B. Por conta da diversidade dos fios de cabelo no Brasil, foram adicionados mais 2 subtipos de cabelo. 3C, que tem os cachos mais fechados e mais estreitos que outros cabelos cacheados, e 4C, que é super crespo, com curvatura em formato de Z e menos definição de cacho. Essas classificações podem ser encontradas nos rótulos de vários produtos, sendo possível usá-los para encontrar o cosmético ideal para o seu tipo de cabelo. Isso representa uma grande mudança no mercado de produtos para cabelos crespos, ainda mais quando paramos para pensar que shampoos, condicionadores e outros cosméticos eram feitos para domar os cachos e padronizar os cabelos. Mudanças como essas são importantes para a reafirmação da beleza feminina negra e da autoestima de diversas mulheres. Bom, parece que o objetivo de Madison C.J. Walker está se tornando cada vez mais concreto. Porém, ainda são necessárias inúmeras transformações pela frente. Você topa ajudar?